A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da escola bíblica dominical. Hoje iremos falar dentro da nossa playlist Populares sobre o tema O papel transformador da EBD na sociedade. Iremos falar dentro da história de Robert Hicks. E com isso, iremos trazer uma análise da sua ação dentro da sociedade e como isso deu frutos, e hoje aquilo que nós conhecemos como EBD, nós devemos ao trabalho, o esforço, a dedicação de Robert Hicks, ok? Então, ele é um anglicano que deu origem, que deu vida e deu prosseguimento a esse grande trabalho, ok? Então vamos analisar algumas particularidades, tanto na questão histórica quanto na questão educacional. Então, com isso, nós analisaremos alguns pontos importantes, ok? Primeiramente, vamos entender um pouco dessa história de forma resumida, que é uma grande história, e nós vamos pegar algumas particularidades. Primeiramente, nós vamos entender que Robert Hicks ele inicia o seu trabalho em 1780 em Gloucester, na Inglaterra. Ele era um jornalista que havia herdado de seu pai um jornal. Ele era um grande homem de negócios, né? Ele tinha tudo para não se importar com a situação daquele povo, porque 1780 eu estou falando que esse período é marcado pela Revolução Industrial. Em 1780 já havia se passado 20 anos que a Revolução Industrial havia começado na Inglaterra, porque ela parte de 1760 até 1840, ou seja, eu tenho um período de Revolução Industrial de 80 anos. Então ele vai viver nesse período, um período que vai trazer muita prosperidade para alguns, mas também vai trazer muita miséria para muitas cidades e famílias. E essas famílias são atingidas de maneira estrondosa, a sua vida social. Os pais daquela época saíam dos campos e iam para as cidades para trabalhar. Os filhos, muitas das vezes, trabalhavam junto com os pais, porque crianças de 12, de 11, né, eles trabalhavam também nas fábricas. E enquanto não estavam trabalhando, algumas, elas estavam na rua, roubando, xingando, né, fazendo todo tipo de barbárie, né? Isso é especificado nos livros de história. As crianças, elas não tinham nenhum pudor. E lembrando que a carga horária de trabalho daquela época varia entre 14 horas dia. Então era uma carga muito extensa. As pessoas trabalhavam muito e ganhavam muito pouco, mal sobreviviam com aquilo que recebiam. Então ele viveu nesse tempo, 1780. E ele iniciou um movimento dentro da igreja anglicana. Lembrando que a igreja anglicana é aquela divisão que houve dentro da igreja católica. Os anglicanos, o rei da Inglaterra, resolveu dividir-se da igreja romana e criou a igreja anglicana, e daí você tem uma igreja que tem elementos católicos e elementos protestantes dentro do seu culto. Mas o fato aqui é que ele era um leigo, ele não era alguém de muita influência dentro da igreja, ou seja, um líder, por exemplo. Não, ele não tinha nenhum cargo específico, ele era apenas um leigo, um participante do culto. Mas isso não foi barreira para que ele entendesse o papel, a finalidade e a missão da igreja.
o sentimento aflorou no coração de Robert Hakes, esse sentimento de compaixão, esse sentimento de misericórdia para com o outro. A pobreza e tantos outros maus que estavam acontecendo na sociedade, Robert Hakes sentiu-se que deveria fazer alguma coisa em prol da comunidade, da cidade e do país a qual ele vivia. E quando você vai ver, ele olha para esses fatores estruturais e sente aí a necessidade de fazer alguma coisa nesse período tão difícil da história. Daí ele vai entender e compreender que a igreja não tem o mesmo pensamento que ele. Porque a igreja acha que essa iniciativa de Hakes, assim como outros também que iniciaram grandes movimentos, sofreram perseguições da própria igreja. Se você pega John Wesley, Charles Wesley, o quanto foram criticados porque eles saíram do ambiente interno para o externo, entendendo que naquela época se entendia que as pessoas deveriam ir para a igreja e não a igreja ir até você. É por isso que John Wesley faz uma diferença muito grande, né? Esse grande evangelista, porque ele vai até onde os trabalhadores estão. Ele vai nas minas de carvão, ele vai nas fábricas. Charles Finney fez muito isso. Ele vai aonde o povo está. E aí as pessoas são impactadas, porque imagine você trabalhar 14 horas por dia, ou até mais, e depois ainda tirar um tempo para ir para a igreja. É muito difícil naquela época. Então, esse movimento de sair das portas, da porta para fora, é muito inovador. E a igreja entendia que essa iniciativa de Robert Hakes era uma inovação desnecessária. Fato é que 8 anos depois dele iniciar esse trabalho, que começou em 1780, 1788, Robert Hakes já tinha 250 mil alunos que estavam aprendendo a palavra de Deus, porque a Bíblia era o texto base. Nessas escolas, podemos dizer assim, ele ensinava matemática, história, língua inglesa, mas o texto base dos seus ensinamentos era a Bíblia, como elemento fundamental dessa inovação transformadora. E você vai ver que em 1831 ele já tem mais de 1.250.000 crianças que haviam sido alfabetizadas, ok? Então, quando nós olhamos dentro desse escopo, a EBD cumpriu sua função histórica, ok? Quando o parlamento libertou as crianças das fábricas, olha para você ver o resultado. É incrível a ação de Robert Hakes e o resultado que ele gerou através dessa mudança. Olha para você ver, o parlamento liberta as crianças das fábricas e daí tornando a educação algo gratuito que até então era pago para todas as crianças. Então você vai ver que a função histórica é cumprida. A igreja tem o papel transformador na sociedade. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pelo poder da vossa mente. Então, quando nós cumprimos essa função histórica, nós estamos cumprindo o ID de Jesus. Cada um na sua especialidade, cada um na sua área, mas entendendo que nós somos agentes transformadores da sociedade, ok? Isso nós vimos aí ao longo da história da igreja, hospitais, faculdades, enfim, escolas, vários ambientes que foram criados através de uma iniciativa cristã, tá bom? Então, quando nós olhamos para isso, deixamos aqui um pouco a parte histórica e vamos adentrar a questão da educação. A ideia de educação é justamente
extrair. Então, esse conceito genérico de extrair, porque educação tem vários significados, vários sentidos, quando nós usamos esse conceito genérico, nós estamos falando de um desenvolvimento integral. Esse desenvolvimento integral, ele abrange várias capacidades do nosso corpo, da nossa mente. Ou seja, quando nós falamos de educação, aquela educação que Heinz iniciou, fez acontecer uma mudança na sociedade. Essa mudança na sociedade, anos depois do início do trabalho de Heinz, caiu drasticamente na Inglaterra o índice de violência. Esse índice de violência e de condenação caiu de forma drástica. Isso é resultado do trabalho de educação iniciado por Heinz. Então, essas capacidades físicas, que está ligada ao bem-estar e à saúde, são automaticamente vistos pela própria sociedade. As pessoas não se drogam mais, as pessoas cuidam mais da saúde, mais da questão física, ou seja, as pessoas vivem melhor. Quando nós olhamos essas capacidades, também são desenvolvidas as intelectuais, porque eu falo do talento, das decisões, do pensar, do aprender. Então, uma criança que é educada dentro de uma escola, principalmente com os moldes que nós vemos com Robert Hicks, dificilmente ela vai se envolver com drogas, dificilmente ela vai envolver com crime. Ela vai desenvolver talentos. O papel de decidir o que fazer, aonde ir, o que eu devo seguir, são seres humanos que são criados com uma consciência de responsabilidade. Então nós vamos ver também que a outra ordem é a ordem moral. A questão da liberdade, a questão da consciência, a questão da responsabilidade e a questão do juízo. Então esse desenvolvimento integral, ele é potencializado nas questões físicas, intelectuais e morais. Então eu estou criando um ser humano para viver em sociedade, entendendo que existe a sua espiritualidade, as suas responsabilidades, né? E as suas responsabilidades civis e coletivas. Então você vai ver que nós estamos desenvolvendo essa criança, esse adolescente, esse jovem para iniciar a sua vida na sociedade. Então o professor, ele passa de um simples transmissor de conhecimento e de ideias, tá, para um contribuinte. Um contribuinte do quê? Desse desenvolvimento. Esses 3 pilares que eu acabei de falar, e agora ele é contribuinte e ele começa a desenvolver no outro habilidades, ou seja, padrões pessoais como criatividade, liderança, trabalho em equipe e autoconhecimento, tá bom? Olha para você ver que leque de oportunidades você abre para uma criança, para um adolescente, para um jovem, para um adulto, quando você tem uma EBD forte, quando você tem um nível de educação que alcança as pessoas ao ponto de transformá-la em crentes melhores e cidadãos melhores. Quando eu olho também para essa questão de ser contribuinte, nós como professores, contribuindo para as competências desses alunos, ou seja, as aptidões para opinar sobre determinados assuntos. Então a Escola Bíblica Dominical hoje, você vê pelas diversas revistas que nós estudamos, que ela tem um contexto de assuntos que estão relacionados aos dias atuais. Ela usa como elemento o presente, usa como elemento o passado, que é a Bíblia, e usa como elemento o futuro, que são as questões escatológicas ligadas à nossa atualidade. Então você pega esses leques de assuntos que são tratados, assuntos que são necessários e importantes, e aplica e joga na mente e no coração desses irmãos.
Então, quando você pega, e eu sempre costumo falar isso, você pega alunos da EBD, você vê que são alunos que têm um QI a mais. São alunos que sacrificam o domingo, sacrificam uma manhã de domingo, uma manhã de descanso, para poder estar aprendendo determinado conteúdo no domingo pela manhã. Enquanto muitas pessoas estão se preparando para várias coisas durante esse domingo, o cristão levanta-se pela manhã juntamente com seus filhos e vai para a EBD aprender alguma coisa, ou seja, a palavra de Deus e aquele determinado assunto. Então isso edifica e muito. Então há realmente um aperfeiçoamento do cristão na parte cognitiva, que é o juízo, memória e raciocínio, na parte afetiva, a relação dele com Deus e a relação dele com o próximo, na questão espiritual, a relação interpessoal, conhecer o seu papel como cristão na igreja e o mundo, ou seja, ele se conhece melhor como cristão, como agente transformador da sociedade, e o comportamento dele também, porque nós somos instruídos de maneira moral e cívica dentro das nossas igrejas. Então, há uma edificação dos lares, a relação familiar melhora. Então, nós temos aí, para fechar essa ideia, a questão dos desafios. Nós impomos aos alunos, através do ensino, o quê? A aceitação. Quando nós iniciamos um estudo, quando nós estamos ensinando alguma coisa para alguém, nós estamos desafiando esse aluno, desafiando os seus limites, desafiando a sua capacidade de aprendizado, desafiando de maneira harmônica a sua melhora. Então, ele tem dentro de si a ideia da aceitação, a sua condição hoje e a sua vocação. O que eu posso melhorar? Eu erro em alguma coisa, então isso é um desafio para mim. Eu preciso melhorar, eu preciso agir, eu preciso sair da inércia. Então eu faço com que ele aceite esse desafio da mudança, que em muitos casos traz medo, traz desconfiança, enfim. Então esse aluno aceita a sua condição e transforma, e também entende a sua vocação ministerial e também dentro da sociedade. Outra questão também do desafio é crescer. Nós estimulamos esse aluno a crescer tanto na graça quanto no conhecimento. Então esse aluno, ele cresce de maneira exponencial. Então esse aluno é desafiado a crescer na graça, no conhecimento, a entender, a compreender, a ir atrás, a buscar, ou seja, a melhorar de vida, a fazer uma faculdade, a fazer um curso teológico. Esse aluno é desafiado a crescer e ele se sente no dever de propiciar o melhor, tanto para a vida dele quanto para a família dele. É isso que o evangelho tem que fazer. Outra questão que gera desafio é a questão de servir. Tem muitas pessoas que chegam dentro da igreja com aquele olhar altivo, com aquela ideia de ser autossuficiente, ou seja, é aquela pessoa egoísta, orgulhosa, e quando ela chega na igreja, ela sente o desafio, independente da sua condição financeira, independente da sua situação intelectual, ela é desafiada a servir. Ela vai servir a igreja e a comunidade que ela vive. Ela é desafiada. Então esse desafio o aluno encontra todos os domingos. O desafio de aceitar, de crescer e de servir. Então com isso, nós deixamos aqui esse belíssimo conteúdo para análise de vocês, para que vocês possam compreender o papel da escola bíblica dominical. O quão você que está aí me ouvindo é importante para Deus, é importante para a sociedade e é importante para a igreja. Não espere ser um pastor para fazer alguma coisa. Não espere ser um presbítero para fazer alguma coisa.
Não espere ser um diácono para fazer alguma coisa. Robert Hakes é um exemplo claro de um leigo que sentiu a necessidade de fazer alguma coisa e foi lá e fez. Não olhou para as dificuldades, não olhou para a circunstância, mas olhou para o objetivo. Olhe para o objetivo. Aonde você quer chegar como cristão? O que você quer fazer como cristão? Então, essa é a lição que nós deixamos aqui para a sua reflexão, para a sua análise, e eu peço para você que deixe o seu comentário, fale um pouco da sua experiência, dos seus desafios e dos seus sucessos como professor e professora da escola dominical. Amém? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Não esqueça, deixe o seu like e também se inscreva em nosso canal para que você possa receber todos os vídeos que nós postamos aí de maneira semanal. Amém? Deus abençoe você, sua casa, sua família e até o próximo vídeo em nome de Jesus.